Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Hoje trazemos para vocês Introdução à Sindesmologia ou à Artrologia. A artrologia vem do grego o termo artron, que significa juntura. Então seria o estudo das junturas. Ou então a sindesmologia, onde vem do grego também sindesmo, significa ligamentos. Seria o estudo dos ligamentos. Nós veremos que dentro da artrologia existem articulações com ligamentos e articulações sem ligamentos. Iniciando o assunto de artrologia, a gente tem que entender que existem tipos de articulações. Então, nós temos as articulações por continuidade, e são articulações onde a gente tem um tecido contínuo fazendo a interposição entre os ossos. Okay? Esse tecido é do tipo conjuntivo, configurando assim articulações de pouca mobilidade e que tem entre os ossos tecido fibroso, cartilaginoso ou fibrocartilaginoso. E existem articulações por contiguidade, ou seja, elas dão uma solução de continuidade entre os ossos, fazendo com que eles permaneçam unidos, porém sem ser uma coisa única. Eles possuem uma cavidade delimitada por uma cápsula fibrosa e também possuem uma membrana que secreta um líquido lubrificante. Falaremos mais sobre essa articulação num vídeo futuro, onde traremos exclusivamente articulações por contiguidade. A principal característica dessa articulação é a grande mobilidade dela. Quando falamos em articulação, num conceito geral, nós temos que lembrar que nós podemos chamar as articulações também de juntura. E elas são definidas pela fusão de dois ou mais ossos ou cartilagens, ok? O meio de união pode ser tecido fibroso, pode ser tecido cartilaginoso, pode ser a mistura de ambos, ou então toda uma complexidade de componentes que forma as articulações por contiguidade, tá? E temos algo específico chamado sinsarcose, que é o sistema de articulação da escápula com o gradil costal, porque ela não é feita entre dois ossos e ela não é feita por esse tecido. Portanto, não é uma articulação, tá? A sinsarcose é a sustentação do osso no gradil costal, no caso a escápula, por músculos. As articulações têm seu início de formação junto com o desenvolvimento ósseo, tá? Quando a gente pensa na ossificação intramembranosa, que forma os ossos planos, o espaço entre os ossos é formado por tecido cartilaginoso e ele é mantido até pós o nascimento, formando articulações de pouca movimentação. No caso das articulações por contiguidade, que são as articulações sinoviais, ela se dá no modelo de ossificação endocondral, onde as extremidades ósseas são revestidas por cartilagem e vão dar origem à articulação sinovial. Então, o processo de construção das articulações é embrionário, assim como a formação dos ossos. No processo de formação das articulações, a gente vai ter a sua origem no mesodermo intermediário não condensado. E ele vai poder se diferenciar em três sentidos. É se converter em tecido fibroso, dando origem a uma articulação por continuidade fibrosa. Ele pode se converter parcialmente em tecido cartilaginoso, dando origem a uma articulação por continuidade cartilaginosa. Ou ele pode dar origem a tecido conjuntivo frouxo, formando uma cavidade, dando origem a uma diartrose, ou então até mesmo a uma articulação sinovial completa, que é o outro nome das diartroses. E a gente tem outras formas de classificar. Então a gente classifica a articulação anatomicamente, pelo modo de desenvolvimento, natureza do meio de união e forma das faces articulares. Fisiologicamente, pelo grau de movimentação, pela liberdade de movimentação ou ausência dela. Ou então, a gente faz uma avaliação combinada, que é a classificação anátomo-fisiológica.
Resumidamente, classificamos as articulações em articulações fibrosas ou sinartroses. Dentro delas temos 3 grupos: duras, sindesmoses e gonfoses. Articulações cartilaginosas ou anfiartroses se dividem em 2 grupos: sincondroses e sínfise. Todas essas faladas até então compreendem as articulações por continuidade, certo? E as diartroses, que são as articulações sinoviais, formam um outro grupo, ok? Trataremos desses assuntos em 2 vídeos, um exclusivamente para articulações por continuidade e outro para articulações por contiguidade. Muito obrigado.